Essa informação é importante, hein? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falou em suas redes sociais sobre a possibilidade de disputar as eleições de 2026. Ela afirmou que atualmente não tem pretensão de ser candidata a um cargo público. Desde o início deste ano, o nome de Michele passou a ser cogitado até mesmo pelo presidente da sigla do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, em caso de negativa ou impedimento de Jair Bolsonaro. A gente lembra que, de acordo com a reportagem que foi publicada no jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro estaria cogitando a candidatura ao Senado para 2026 para liderar um bloco conservador. Vamos começar com as análises dos nossos comentaristas. Alan Gani, claro, queria a sua análise, sua avaliação sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro. Eu me lembro quando os jornalistas questionaram logo na chegada ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou que faltaria vivência a Michele Bolsonaro para se candidatar a algum cargo público. Agora, essa informação que pode surpreender Bolsonaro no Senado. Por que ele não se coloca como um virtual candidato à presidência da República? Talvez uma candidatura ao Senado seja garantia de eleição? Boa tarde, Caniato, boa tarde aos meus colegas e a toda a nossa audiência. Sem sombra de dúvidas, o Jair Bolsonaro ele teria uma eleição garantida no Senado. Hoje, ele ainda é um nome muito forte para disputar a presidência da República. Agora, independentemente se o Jair Bolsonaro vai sair ao Senado ou se ele vai sair à presidência da República, eu vejo hoje a Michele Bolsonaro como uma grande força política, principalmente no legislativo. E aí, sendo pleiteando um cargo como deputada federal, acho que hoje ela agrada uma parte do eleitorado feminino, né, que se identifica com ela, né? Ela não encabeça aquele movimento feminista, mas ela exalta a importância da mulher junto ao homem, não contra o homem. Então, acredito que seja uma força, e o próprio Valdemar da Costa Neto, que entende muito do tabuleiro político, também a ver como uma força política. Tá certo. Agora, Gustavo Segré, seja muito bem-vindo. O Segré participa no dia de hoje por videoconferência. Segré, também quero a sua avaliação. Possibilidade de Michele Bolsonaro se candidatar em 2026. E a informação que surpreende, pelo menos de acordo com a reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, que Bolsonaro cogitaria disputar o Senado. A gente relembra que o filho dele, Flávio, tentará a reeleição pelo estado do Rio de Janeiro. A mesma reportagem aponta que Eduardo talvez tente o Senado pelo estado de São Paulo. E a grande dúvida é, o ex-presidente iria disputar por qual unidade federativa? Pelo estado de Santa Catarina ou talvez pelo Distrito Federal? Queria a sua avaliação. Acho que seu microfone está fechado, Segré. Vamos aí, isso, Perfeito. Desculpa, aí estamos aí. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos colegas, Alan, Fábio, a nossa queridíssima audiência. Estou aqui no aeroporto de São Paulo, indo para Buenos Aires, Daniel, respondendo a sua pergunta. Mas você sabe que eu tenho a impressão de que Bolsonaro vai ir por algum estado não tradicional. E não me surpreenderia que seja, por exemplo, Roraima. Porque é um estado onde ele foi bem nas eleições, é um estado onde certamente não terá uma concorrência forte para disputar essa eleição, mas de qualquer maneira, Daniel, eu acho que falta muito ainda. São balões de ensaio que se soltam politicamente para ver que resultado eles dão. E com uma observação a respeito da possibilidade da candidatura da Michele Bolsonaro. Todos os postes eleitorais têm dado errado. Na América Latina em geral, vou citar o exemplo da Dilma, quando foi colocada como um posto eleitoral do ex-presidente na época Lula da Silva, atual presidente. Mesma coisa quando Alberto Fernandes foi colocado como posto eleitoral da Cristina Fernandes. E muito mais ainda quando são as esposas. E aí retrotrai a Perón, Evita, Perón, Isabelita, e agora a opção de que seja Michele Bolsonaro por um lado, e eu continuo pensando que dependendo do êxito ou fracasso do Haddad no Ministério da Economia, o nome da Janja pode começar a soar em breve também como uma possibilidade para 2026. E aí vai ter que depender quem será a oposição.
Como Bolsonaro manifesta que não será o candidato, pelo menos até agora, não tem nenhum sentido a polarização com Lula, que já terá uma idade muito avançada como para disputar outra presidência. Será que a polarização vai ser pelas duas esposas? Pois é, bom questionamento. Agora, é importante lembrar e colocar nessa lista que Haddad, como alternativa a Lula em 2018, também fracassou. Fábio Piperno também fez ele fez alguns trejeitos, alguns movimentos. Eu não consegui compreender se ele concordou ou discordou de Gustavo Segré. Piperno, também queria a sua avaliação sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro se candidatar e Jair Bolsonaro vir a disputar o Senado Federal. Seria uma disputa garantida? Boa tarde, senhores. Boa tarde aos colegas, a nossa audiência. Estou com saudade do Segré aqui do meu lado, porque já que ele falou, Segré, hoje foi você que deixou a bola pingando. Já que você falou em Isabelita, em Evita Peron, eu outro dia cantei até em homenagem ao Segré aqui, ó. Foi uma musiquinha que os peronistas cantavam lá, né? No tempo que a Isabelita retornou ao país. Peron, Evita, Arrora, Isabelita. Aqui, os brasileiros talvez adaptem, os bolsonaristas, foi o que eu disse para o Segré aqui outro dia, né? Mito, Nevita, Arrora, Michelita, quem sabe, né? Mas, de fato, um grande abraço ao Segré, que curta muito a viagem. A Argentina é um país maravilhoso e eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque realmente eu adoro o nosso país vizinho aqui. E, aliás, sempre fui muito bem recebido lá nas oportunidades que tive para trabalhar na Argentina. Agora, eu acho que é muito sim de balão de ensaio. Veja, faltam 3 anos e meio para as eleições. Bolsonaro, se pensasse em ser candidato a senador, e já vamos considerar que na próxima eleição haverá a renovação de 2/3 do Senado, ele teria uma eleição tranquila em praticamente todo o país, exceção do Nordeste, talvez, em alguns estados, em outros até, enfim, ele brigaria. Mas, claro que Roraima, que o Segré lembrou, e Santa Catarina, por exemplo, seriam 2 estados que dariam aí um total monumental de votos a ele, sem dúvida nenhuma. Agora, faltando 3 anos e meio, também, é claro que tudo isso é muito exercício de futurologia. E quando o Bolsonaro joga para o mercado essa hipótese, o Bolsonaro, político experiente como lembrar que o Bolsonaro disputou a sua primeira eleição em 1988 ainda, para vereador lá no Rio de Janeiro, é óbvio que ele também quer desviar de alguns outros assuntos. Por exemplo, vamos falar de eleição hoje porque falou-se em Bolsonaro senador e Michele candidata a qualquer coisa. Lindo. Não vamos falar, então, dos processos que o ex-presidente enfrenta e processos graves. Inclusive, nos próximos dias, pode ser que o TSE emita aí a primeira sentença. De qualquer forma, eu acho isso muito cedo. Eu acho que é um exercício de futurologia que pode levar também a erros monumentais. Mas dependendo do desfecho das ações no âmbito do TSE, prejudicaria uma candidatura ao Senado e à presidência da República. Agora, ainda tratando disso, eu vou começar essa rodada pelo Segré. Segré, quando o Bolsonaro chega ao Brasil, os políticos e os movimentos de direita apontam a figura dele como o grande líder da direita, aquela pessoa que conduziria a oposição ao governo Lula. Cogitar agora uma disputa ao Senado não seria apequenar essa figura que tantos depositam confiança? Sim, Daniel, mas pode ser o caso, como muito bem sinalou Piperno, de que ele esteja tentando dar um sinal para o TSE, indicando, fiquem tranquilos comigo, eu não vou ser candidato à presidência da República. Então, consequentemente, isso poderia, eventualmente, minimizar uma sentença, caso for desfavorável ao ex-presidente. A inegibilidade para qualquer cargo, então seria irrelevante se for para a presidência da República ou para o Senado Federal. Mas me parece que é por aí a situação. Agora, falta muito, depende de quem seja o outro adversário político, se vai ser Alckmin, se vai ser Haddad, se vai ser Jancha.
Nesse caso, imagino que seja uma estratégia também de colocar na pauta, imaginando essa possibilidade e dessa maneira apresentar ao eleitorado a Michelle Bolsonaro. Mas temos que esperar, é muito que falta ainda pelas eleições e na direita, e nós conversamos isso no 3 em 1, tem mais opções de candidatos que na esquerda. É muito difícil imaginar um PT sem Lula da Silva, mas é muito provável imaginar qualquer candidato, Sema, Tarcísio ou até o próprio Bolsonaro na direita brasileira.